Olá, meus queridos. Hoje nós vamos falar sobre as formações vegetais no mundo, certo? O clima influencia diretamente a vegetação do nosso planeta. E eu aqui coloquei, em algumas partes os climas que são quentes, temperados e frio. E nós podemos classificar as vegetações de climas quentes como as florestas equatoriais, tropicais, as savanas, as vegetações desérticas e as vegetações de clima temperado. Já que são as florestas temperadas, vegetação de climas temperados, floresta temperada, pradarias ou pampas, certo? E as vegetações de climas frios, que são a floresta boreal, ou conhecida também como coníferas ou de coníferas, e a tundra, certo? Então, a partir daí, nós vamos classificar e falar algumas características desses climas quentes, frios e temperados, certo? Então, nós vamos começar aqui falando sobre a floresta pluvial tropical, que são as florestas tropicais que se localizam nas faixas de clima equatorial e tropical. E essas florestas, elas também têm se devastadas muito pelos seres humanos, devido à implantação de lavouras, a criações de animais e também a exploração de madeira, certo? Então ela tem sido muito devastada pelo ser humano, essas florestas tropicais. Já a floresta pluvial, temperada e subtropical, ela se localiza-se nas zonas temperadas, ou seja, de climas temperado úmido, que são formadas por árvores caducifólias, ou seja, elas caducam, conhecidas que recebem o nome porque as suas folhas elas caducam, ou seja, as folhas delas caem, os seus galhos caem no outono e no inverno. E a floresta subtropical ela também está presente na região sul do Brasil, com invernos amenos e verões quentes. Já a floresta de coníferas ou boreal, ela se localiza-se no hemisfério norte e em regiões de climas continental, frio ou subpolar, ou seja, essas florestas a floresta boreal ou de coníferas, que são referentes a climas frios, ela está localizada, elas são vegetações de climas frios, ela é formada por poucas espécies de árvores, predominantes de coníferas, ou seja, como o pinheiro, que recebe esse nome por causa do seu formato de cone, certo? Então é necessário para evitar o acúmulo de neve no inverno. Isso dá um aspecto uniforme e diferente também de outras formações vegetais. Então, na região sul do Brasil, temos um representante de coníferas, que é o pinheiro do Paraná, também conhecido como araucária, certo? Então, isso acontece em uma área de clima subtropical, porque há milhões de anos, o clima da região era muito mais frio do que hoje, então o clima ele se modificou e as plantas também se adaptaram a essa vegetação que foi devastada por causa de sua utilização como matéria-prima para a fabricação de papel, papelão e celulose, certo? Então vamos dar continuidade às outras formações vegetais. Bom, gente, continuando a nossa aula sobre formações vegetais, certo? Vamos dar continuidade falando agora sobre as savanas, que é uma vegetação típica do clima tropical, ou seja, do clima quente, certo? Faz parte da vegetação de climas quentes. No Brasil recebe o nome de cerrado, certo? No Brasil ela tem o nome de cerrado, as savanas, e ela é formada por arbustos e árvores de pequeno porte, com cascas grossas e galhos retorcidos. E essa característica dessa vegetação ela é adaptada a períodos de escassez de água, certo? E as formações semiáridas? Bom, as formações semiáridas elas são encontradas em regiões de climas semiáridos. Um exemplo disso é a caatinga, que é formada por gramíneas, capins e poucas árvores, certo? E temos também aqui os estepes e pradarias, certo? Os estepes e pradarias
ou pradarias e pampas, que recebe o nome de pampas em outros lugares, certo? Então ela é uma vegetação que ocorre em regiões de climas temperado. A vegetação rasteira forma uma espécie de tapete de ervas e capins que cobre o solo, e ele é muito utilizado também para a criação de gado, certo? O estepes ou pradarias ou pampas, que se dá o estepe, se dá o nome aqui na América do Sul, né? E pampas em outros lugares. Já a tundra é uma vegetação rasteira onde se desenvolve musgos e líquens, certo? E só aparece no verão. Já a vegetação desértica é uma vegetação adaptada ao clima árido, e as plantas têm ciclo de desenvolvimento rápido nessa vegetação desértica, certo? E temos também, por último, a floresta mediterrânea, que é um clima mediterrâneo, vegetação de clima vegetação com características xerófilas, e as duas formações dominantes são os garrigues, vegetação densa formada por arbustos, e os maquis, também formada por arbustos e ervas por árvores esparsas, certo? Então, nessa aula nós tivemos algumas características de climas, onde nós falamos sobre algumas características aqui dos climas quentes, frios e temperados, certo? Então, às vezes vocês podem achar outro nome, como estepe, né, que vocês podem encontrar na internet, ou pradarias e pampas. E temos também classificando aí, relembrando só quais são as vegetações de climas quentes, que podemos classificar as florestas equatoriais, tropicais, as savanas e a vegetação desértica, certo? E as vegetações de clima temperado, só também relembrando que são as florestas temperadas e as pradarias e pampas. E as vegetações de clima frio, nós podemos citar a floresta boreal ou de coníferas e a tundra, certo? Eu espero que vocês tenham gostado, meus queridos, certo? E até a próxima aula. Fiquem todos com Deus. Nós estamos concluindo mais uma unidade do nosso módulo e provavelmente na próxima aula nós já daremos início na nossa próxima unidade do módulo, certo? Fiquem com Deus e até logo.